Rumo Certo começando e hoje nós vamos falar sobre recuperação de créditos e gestão de compliance. Vamos entender um pouco mais sobre isso? E para isso eu preciso de um especialista no assunto. Está aqui comigo o Rafael Brito, que é consultor, sim, mas é também CEO da Estratégicos Groups. É isso, Rafael? Seja muito bem-vindo. Exatamente, Sebastião. Uma satisfação estar aqui, obrigado pela oportunidade, tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. E a Estratégicos Group é isso, é uma empresa de gestão e compliance tributário. Então, para começar a nossa conversa, eu queria conhecer um pouco mais da Estratégicos Groups e também de você, da sua experiência, sua expertise, sua trajetória, para daí a gente dar início à nossa conversa. Maravilha. É um ano bem peculiar para nós, estamos muito felizes porque estamos completando 10 anos de existência, tanto é que estamos em período de convenção nesse momento, e a Estratégicos, por sua vez, atrelado muito à minha carreira, que propriamente dito começa um pouco antes da Estratégicos, né? Afinal de contas eu já tenho 17 anos de experiência na área tributária e exerço o papel de sócio, fundador e CEO da Estratégicos, que por sua vez tem como uma trajetória, assim como todas as empresas, os seus desafios, e chegamos até aqui cravando resultados bastante expressivos e contribuindo, de certa forma, para que as empresas possam melhorar os seus controles internos, né, tendo em vista que esse é uma das grandes vertentes do controle e da gestão propriamente dito de compliance. Então, eu queria começar justamente quase com uma definição do que é gestão de compliance. É um termo já bastante usual, sim, até quase coloquial, eu diria, mas ainda assim, nunca é demais a gente reforçar também, né? A gente está falando de um termo aí em inglês. Queria que você me explicasse um pouquinho o que é compliance, o que é gestão de compliance. Joia. Na nossa seara de atuação, no aspecto de cunho tributário, a gente resume a gestão de compliance com 3 grandes vertentes, né? Obviamente ela tem um conceito um pouco amplo e a gente precisa restringir isso à nossa área de atuação, que é o tributário, que visa, dentro da sua matriz de atuação, a detecção, né, a prevenção e a própria correção, né? Ou seja, dentro do conceito da gestão de compliance, o grande objetivo do nosso trabalho está em avaliar a estrutura da operação dos nossos clientes, de tal modo a apontar esses 3 grandes pilares, que visa, né, começando ali, obviamente, com a prevenção propriamente dito, que tem, por sua vez, a finalidade de detectar e fazer uma avaliação da estrutura de risco, no aspecto de cunho fiscal e tributário, de tal modo a fazer um alinhamento com a conformidade, ou seja, dando conformidade à legislação tributária que essas empresas precisam estar alinhadas. E é natural que dentro do risco tributário que toda estrutura e toda empresa oferece, por sua atividade natural, nós como especialistas estamos exatamente para dar esse suporte aos nossos clientes. Uma vez feito a gestão de compliance, nós conseguimos não só prevenir, como também detectar, que é mitigando os eventuais riscos da operação. Afinal de contas, a gente tem uma legislação bastante complexa na área tributária, que, por sua vez, exige um alinhamento e uma atualização dos nossos clientes em alto nível. E, para isso, é necessário um especialista para dar esse suporte às empresas. Ótimo, você falou aí de mudanças constantes na legislação. E eu pergunto qual é que é a situação hoje das empresas que procuram por vocês, qual tem sido a maior demanda, qual é o nosso cenário nesse sentido? Fazemos já uma gestão de compliance efetiva? A gente tem muito o que fazer ainda, qual é a situação? De fato, houve uma melhora bastante significativa depois do advento e da criação da Receita Federal, que são os SPEDs, né, tornando tudo no ambiente eletrônico. E seguramente isso proporcionou, dentro do ambiente empresarial, uma comunicação muito mais eficiente com a Receita Federal e, consequentemente, com a implicação e os desdobramentos das diversas normas tributárias que existem no país. É evidente que, diante desse cenário, você tem, de forma muito peculiar, uma fiscalização muito recorrente, que se dá por meio eletrônico,
E é claro que isso é um desafio para as empresas e, consequentemente, para os especialistas que estão atuando dentro desse ambiente corporativo e que exige um olhar muito minucioso, né? A cada impacto, a cada mudança gera determinados impactos que, consequentemente, obriga com que as empresas estejam altamente atualizadas dentro desse universo. E as mudanças, como você trouxe e observado aqui dentro do nosso cenário, elas são muito rotineiras. Eu diria que diariamente nós temos mudanças de normas tributárias que impactam no dia a dia da operação dessas empresas. De certa forma, também vale dizer que com esse advento da transformação digital, do advento dos SPED, que são as obrigações acessórias que as empresas hoje eletronicamente precisam prestar conta ao fisco, trouxe também bons benefícios, a própria conformidade com a legislação. Então, houve uma aceleração nesse sentido, uma preocupação do empresário estar em conformidade, porque nós temos visto na prática, muito diferente do que se fala, Sebastião, as empresas têm de fato uma preocupação em pagar corretamente e arrecadar de forma consistente, não só para a contribuição de uma sociedade melhor, com a própria máquina pública, que tem evidentemente o seu viés de devolver à sociedade, né, a retribuição de tais pagamentos, mas houve também uma conscientização muito importante do empresário nessa participação e nessa grande colaboração. E que nós somos agentes. De alguma forma, estamos ali contribuindo não só com o fisco, mas especialmente com as empresas para o atingimento dessas metas de conformidade. Ótimo, e gestão de custos também, né, Rafael? Além da questão legal, tem a questão aí financeira, quase que de receita também, né? Queria que você ressaltasse ainda a importância disso nesse sentido também. Que estar legal é estar ao mesmo tempo mais produtivo, talvez mais competitivo financeiramente, né, não? Exatamente. Nós prezamos muito aqui pelo crescimento sustentável, né? Antigamente havia uma relação muito difícil entre o empresário e o fisco, até por posições antagônicas, mas, entretanto, houve uma melhora na comunicação no sentido de que o empresário hoje é visto como um grande agente, evidentemente, de transformação para a sociedade, para uma sociedade melhor. Entretanto, é de se respeitar também a forma como nós atuamos para fins de planejamento tributário, que, por sua vez, é recepcionado pelos tribunais, é recepcionado pela própria Receita Federal. Claro que existem discussões a serem tratadas nesse nível, mas, entretanto, já há uma sedimentação de entendimento importante de que é um movimento muito saudável para que as empresas possam se manter mais competitiva e sustentável, como eu disse. Aliás, dentro desse tripé está, como eu disse, a gestão inteligente. Então você tem cenários onde você consegue, de forma legal, proporcionar mais competitividade para o teu setor. E a gente deve admitir que se nós não fizermos isso, Sebastião, certamente o nosso negócio se tornará obsoleto, menos competitivo e certamente nós cairemos no limbo, né, de deixar de existir no mercado, porque afinal de contas o nosso concorrente está olhando para isso. A área tributária ou a área contábil fiscal das empresas deixou de ser há muito tempo atrás apenas aquela área burocrática, que se apura impostos para que o empresário possa recolher e fazer esses pagamentos. Não, hoje ela é vista dentro da gestão estratégica de todo e qualquer negócio, quer seja o pequeno, o médio e o grande porte. Rafael, e tem como a gente mensurar os benefícios, o resultado de uma gestão bem feita nesse sentido aí, se falando da questão legal, né? A gente já falou o quanto isso pode trazer redução de custo, pode nos tornar, enquanto empresários, mais competitivos. Mas há estudo que mensure isso? Empresas nesse sentido estão mais competitivas? Como? Como é que você trabalha, por exemplo, com um cliente seu para mostrar para ele que não é só a questão da questão legal e que pode ter uma punição por isso, mas que isso dá resultado mesmo? É mensurável isso? Como é? Sim, muito pertinente a sua pergunta e do desdobramento de um trabalho, né, baseado em gestão e compliance tributário. Nós temos evidentemente, ou miramos, entre as suas entregas, a oportunidade não só da melhoria da estrutura, como
o fluxo de caixa, né, que lhe é proposto dentro da execução desse trabalho. E de forma simples, né, a gente pode considerar que, dentre essas entregas está, por exemplo, como consequência do trabalho, a própria recuperação de tributos, que é muito comum em nosso país. Você tem diversas notícias que praticamente diariamente vêm em diversos canais de comunicação que empresas obtiveram decisões favoráveis no que tange ao judiciário do nosso país, oportunizando eventuais recuperação de tributos que foram pagos a maior ou indevidamente. O que vem a ser isso na prática ou dentro de uma mensuração? Nós podemos considerar que, na nossa avaliação, nós nos propusemos a estudar a operação do cliente, não só naquilo que ela é atualmente, como também a gente retroage, ou seja, fazemos um estudo dos seus últimos 5 anos de apuração de todos os tributos, quer seja de cunho federal ou estadual, e dentro dessa avaliação nós identificamos não só, como você disse, possíveis contingências, ou seja, um eventual passivo tributário, mas como também oportunizamos créditos que porventura são decorrentes de pagamento a maior ou indevido. E isso acaba que, dentro de um resultado, você consegue melhorar o resultado operacional da empresa através da recuperação desses tributos, que tem alguns meios para que ele, então, seja retornado ao caixa da empresa, quer seja por meio do Instituto da Compensação, quer seja o próprio ressarcimento em conta, ou seja, a Receita Federal devolvendo esses valores que foram pagos a maior ou indevidamente dos últimos 5 anos a partir dessa avaliação. Muito bom, muito benefício, muitas vantagens nesse sentido, né? Quero continuar nessa conversa e te perguntar no próximo bloco também, Rafael, sobre outras questões que envolvem uma gestão de compliance bem feita, né? Porque eu sei que você defende muito também sustentabilidade, gestão de pessoas, quero conversar um pouco mais sobre isso. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, já a gente continua nessa conversa, tá bom? Maravilha. Maravilha, espero que você continue aqui com a gente também. Rumo Certo volta já já. De volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre gestão de compliance e tudo que envolve esse termo, essa estratégia também. E aqui comigo está Rafael Brito, que é um especialista no assunto. Rafael, a gente falava ali no bloco anterior, a gente entrou para o comercial e eu te perguntava sobre o que mais envolve também uma gestão bem feita, gestão de compliance e gestão em todos os sentidos também, porque você tem conhecimento sobre isso, né? Eu digo porque você defende muito essa questão também do quanto é importante gestão de pessoas, né, para que se mantenha uma sustentabilidade, uma eficiência, uma vida longa também numa empresa, né? Então, que outros fatores dentro de uma corporação envolvem? Não é só a questão legal, não é só de leis e não só de números também, não é, Rafael? Claro que nós estamos limitados, né, ao tributário propriamente dito, mas nós temos como pilar dentro da empresa estar muito preocupado com a imagem que os nossos clientes têm diante dos seus fornecedores, diante dos seus clientes, que inclusive clientes internos também, não só os externos, né? Ou seja, toda a sociedade como um todo também, porque a gente sabe que, a depender do nível de impacto, né, que a gestão tributária traz, isso pode, evidentemente, de alguma forma, impactar na imagem, na própria missão, visão e valores que todas as empresas têm. E para minimizar isso, nós estamos muito preocupados, então, em fazer uma análise minuciosa de todas as competências e controles, né? Controle interno da área fiscal e contábil, porque, diga-se de passagem, nós sabemos da complexidade da legislação, o quanto isso exige com que as empresas estejam atentas às mudanças e que, evidentemente, isso pode trazer impactos, como eu disse no bloco anterior. E como que a gente faz, então? Nós não só fazemos o diagnóstico
a fim de apontar eventuais vulnerabilidades e riscos, como também fazemos a gestão e o próprio acompanhamento, ou seja, a medição disso e o seu gerenciamento, a fim de garantir com que essas empresas, de certa forma, estejam blindadas, né? Não só na sua competência no que tange a uma eventual economia legal, parte tributária, como garantir o seu crescimento sustentável, né? Ou seja, em conformidade com a legislação e, obviamente, respeitando os convênios, todas as obrigações decorrentes da sua área de atuação. Interessante, né, Rafael? Como a imagem passou, o propósito também, né, passou a ser um ativo muito importante, né? Talvez sempre fosse, né? Mas isso está muito em evidência mesmo, né? E como tem ligação todas as áreas, os departamentos, talvez, de uma empresa, com essa questão, né? A imagem hoje é muito importante. É preciso que esteja-se legal lá, é preciso que financeiramente se tenha uma gestão boa, que sejamos produtivos, que façamos com qualidade também. Mas o que a gente vende muito hoje, entre aspas, é mesmo essa imagem, né? O consumidor hoje, as pessoas querem também empresas produtivas, sim, mas idôneas sobretudo, né? É muito interessante a gente ver essa ligação. Não dá para falar de gestão mais em coisas separadas, né, Rafael? Você percebe isso também, né? Sem dúvida. Aliás, essa questão da imagem é peculiar para todos nós, porque afinal de contas a gente lida com pessoas e que são empresários, são empreendedores que se desafiaram, né? Ou seja, se dispuseram a correr riscos que vão culminar, evidentemente, diretamente, não só na imagem da empresa, mas como da pessoa em si. Afinal de contas, a empresa é um conjunto de pessoas que, evidentemente, têm os seus anseios, as suas preocupações e também as suas paixões, né? O empresário, a gente costuma dizer, normalmente, Sebastião, é aquele cara que chega mais cedo e é o último a ir embora, é o último a apagar as luzes, porque ele está preocupado com todos os aspectos da empresa, não só o financeiro, claro, uma gestão orçamentária, a exemplo, que é crucial para o sucesso do negócio, mas como ele está sendo visto, no sentido de exemplo mesmo, paixão por aquilo que ele faz. E a gente procura conectar muito isso a estratégicos com a sua forma peculiar de lidar com as empresas, consequentemente são pessoas. Ótimo, é preciso ser muito transparente e verdadeiro nisso também, né? Porque não basta a gente divulgar um conceito, uma ideia, mas no dia a dia tem que se praticar isso também, né? E como é importante, eu vejo que você também vai para uma outra linha muito interessante, é o marketing, a divulgação disso, né? Da Estratégicos, você já trouxe aí um banner, colocou aí no local onde você está, enfim, a trabalho em São Paulo, né? Está num hotel e colocou aí o banner, veio com a camisa muito bem preparada, quer dizer, é preciso ter essa estratégia de marketing também aí, que seja isso verdadeiro e eficiente também, né? Legal isso, acho interessante, mas queria entrar numa outra coisa que é o peso forte, talvez, dessa questão do propósito aí, que é a identidade com aquilo que se faz, com a história que cada empreendedor tem com aquele empreendimento, né? Você me falava lá no começo um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu conhecimento e sobre a empresa, mas eu vejo que você tem também uma defesa muito grande nisso, né? Na identidade que você tem, como é um ativo que você carrega para você e como isso faz parte, como isso se expande para o trabalho que você faz hoje também, né, Rafael? Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Isso fala muito, Sebastião, ao meu coração, porque como empreendedor nós temos os desafios da vida, da carreira, né? E a Estratégicos tem muito a ver, evidentemente, eu como sócio fundador, tive, como todo empreendedor, os seus desafios. Hoje as pessoas, de certa forma, nos enxergam aqui, já com uma empresa consolidada, com 10 anos, né, de atuação, atendendo empresas de médio e grande porte, também empresas de pequeno porte, mas é importante dizer que eu tive os desafios que todo empreendedor tem. Afinal de contas, eu sou aquele que acredito nos pequenos começos. Afinal de contas, eu já fui camelô, né? Ou seja, da famosa Feira da Madrugada no Brás. Então a minha história ela começa com bastante adversidades. E ser camelô foi, eu costumo dizer, Sebastião, que foi a minha principal formação. Uma formação de vida que me deu a oportunidade de identificar ou de
ter como princípios, né, de forma muito aflorado em meu coração, é que a vida não é fácil, empreender não é fácil. Então eu dei um salto gigante para a área tributária. Na medida em que isso acontece, vem evidentemente a paixão por aquilo que a gente faz, né? Então estar aqui hoje, especialmente pelo período em que estamos, comemorando 10 anos da empresa, um crescimento muito significativo, né? Dobramos de tamanho do ano passado para esse ano, é motivo de uma grande comemoração. Ótimo, não, só a sua história já instiga, já é interessante, já serve de referência aí para a gente falar de, enfim, de empreendedorismo como um todo, de gestão também, né? A gente vai meio que afunilando já para o final aí da nossa conversa, mas eu queria sintetizar com você mesmo todo esse nosso bate-papo aí, do quanto é interessante a gestão de compliance, do quanto ela envolve, né? E eu achei aquele ponto muito importante de recuperação de créditos que a gente tem com isso também, né? Mas sintetize, para quem está em casa, para nos ouvir, que talvez tenha pego um pouco da nossa conversa, ou é uma conversa tão rica de tantas informações, a gente falando hoje, para quem está pensando em começar um novo negócio, para quem já está no mercado e talvez não tenha se atentado para isso ainda, com toda a sua expertise, com todo o seu conhecimento, com a orientação, com o trabalho que você faz hoje, o que você pontua, talvez, como sendo, olha, mais importante, comece por aqui. Se não sabe fazer, enfim, busque quem saiba, talvez. Queria de você essa avaliação para a gente concluir essa nossa conversa. Joia. Isso é muito válido, porque a gestão de compliance, ela visa, né, o seu maior ativo é seguramente não só garantir a economia legal, como nós falamos nos painéis, como também é uma oportunidade de geração de caixa. Bem significativo por sua vez. A gente tem diversos cases de sucesso, Sebastião, que nós muitas vezes conseguimos, por exemplo, dentro da recuperação de tributos, oportunizar o resultado operacional de um ano inteiro através de uma recuperação de tributos. Ou seja, nós estamos falando de uma oportunidade que pode ser uma alavanca de caixa para o seu negócio, onde através dessa solução você consegue, evidentemente, garantir um crescimento mais sustentável, fazer investimentos dentro da tua empresa, orçar com possíveis desafios de débitos, inclusive diante da própria Receita Federal, porque o nosso trabalho, Sebastião, ele não só recupera tais tributos, como também ele propõe uma entrega bastante significativa, que é a avaliação do crédito e do débito, e a partir disso é possível você, inclusive, fazer um encontro de contas, ou seja, claro, isso é uma prerrogativa da própria Receita Federal, entretanto, é muito comum dentro da nossa entrega, empresários que nos procuram, eles têm essas dificuldades e desafios de possíveis débitos e parcelamentos, e com o nosso trabalho você consegue otimizar a caixa, oportunizar o encontro desse crédito com o eventual débito. E assim, o mais interessante, Sebastião, muitas vezes as pessoas podem olhar e achar, puxa, em quanto tempo eu consigo otimizar o meu caixa através da própria recuperação de tributo ou gestão de compliance? É muito rápido. A nossa avaliação, por sua vez, nós conseguimos fazer uma avaliação em 5, 10 dias, já demonstrando vulnerabilidades e potencial de crédito a recuperar. Rafael, então, em quanto tempo consigo otimizar isso dentro do meu caixa? De 30 a 60 dias, em alguns casos podendo levar 90 dias, é possível você oportunizar isso dentro do seu caixa, quer seja através da compensação, que é você levanta um crédito e você deixa de pagar tributos vincendos, a exemplo, o próprio PIS e COFINS ou as contribuições previdenciárias, que é um dos maiores tributos hoje dentro de toda a empresa, ou mesmo o próprio ressarcimento em conta, ou seja, muitas vezes o cliente tem por mito, ou melhor, por um mito, né, de que, olha, eu não acredito que a Receita Federal devolva dinheiro daquilo que eu paguei a maior. Pois bem, acredite,
Isso é fato, ela tem devolvido de 90 a 100 dias aproximadamente depois que o procedimento é feito, as empresas estão recebendo valores em conta. Nós temos diversos cases nesse sentido de que empresas receberam R$ 500 mil, 1 milhão, 3 milhões de reais em conta decorrente de ressarcimento ou de pedido de ressarcimento em conta através da nossa entrega, que é a recuperação de tributo.